O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Sobretudo o carinho e o amor de Deus, a proteção de Deus, para com seus filhos e para com as suas filhas. Você que reza comigo neste momento, vamos procurar, nesse silêncio profundo, sentir essa proteção de Deus na nossa vida. Vamos sentir esse amor de Deus, esse cuidado de Deus. Ele que constantemente nos coloca no colo. Ele que constantemente nos enche de carinho, de ternura. Vamos, meu irmão e minha irmã, nos unir neste momento a todas as pessoas que estão tristes, todas as pessoas que nesse dia de hoje perderam essa semana seus entes queridos. Queremos nesse momento rezar e trazer presente a grande amiga Graciete e o seu filho Felipe, que perderam ontem, né, o seu Francisco, conhecido como Tita. Ele faleceu ontem, ele tinha 67 anos e faleceu. Queremos rezar pelos seus familiares, para que nesse momento sintam essa proteção de Deus, esse cuidado de Deus. Nossos sentimentos, Graciete, Felipe. Queremos também rezar neste momento, trazer presente a Maria Rita, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana, Gabriela, Júlia dos Santos. E mais uma vez, eu quero pedir pela Ana Liz. É um bebê que nesse momento que está no hospital e que está precisando muito das nossas orações. Por isso eu peço nesse dia de hoje, que nesse dia de hoje a gente reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Santa Maria pela pequena Ana. Também rezando pela Tereza, o Ricelli Bezerra, pela Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana Rocha, Meire Correia, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma, Maria Auxiliadora Castro, Ubaldo Cardoso. Rezando também pela Keila Jubiela e toda a sua família, Fabiana Oliveira e Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra Nádia da Silva, Gidelvan, Angelina e Marisa, Maria Isabel Dias da Silva. Queremos também rezar pelos familiares também de Raimundo José Coelho, sobretudo a sua esposa Clarinha, os familiares de Maria José Ferreira Messiana, e rezando e entregando no colo de Deus a comunidade de Sussuarana e a comunidade de São Judas Tadeu. E todas as vítimas da pandemia, todas as pessoas que se recuperam em casa, mas também aquelas que se encontram internadas nos hospitais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir da liturgia de hoje está em Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam
sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não teriam condenado estes homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Jesus é o Senhor do sábado. É interessante perceber que os discípulos de Jesus, e aqui é bom a gente prestar bastante atenção nos detalhes do Evangelho, né? Jesus estava passando com os seus discípulos por um campo de trigo e era um dia de sábado. Só que os discípulos de Jesus estavam com fome e aí eles começam a apanhar espigas e começam a comer. Aparentemente não tem nenhum problema para nós hoje, né? Porém, existia, né, na época de Jesus, leis que proibiam a colheita no dia de sábado. Era pecado, era proibido. E aí os fariseus, que estão sempre de olho em Jesus, que estão sempre atrás de Jesus, eles vão perceber e vão questionar o Jesus. É interessante que Jesus vai recorrer às Escrituras. Olha, vocês são sabidos, fariseus, né? Os conhecedores, né? Os perfeitos. Vocês, né? Vocês estão sabendo, né? Vocês sabem, conhecedores das Escrituras, que ou vocês nunca leram que o Davi e seus companheiros estavam também com fome, sentindo fome, comeram, entraram no templo e comeram os pães oferecidos a Deus. E que só quem podia comer aqueles pães, era proibido na verdade, só quem podia mexer com aqueles pães, só quem podia comer aqueles pães eram os sacerdotes. Davi não era nenhum sacerdote, Davi era um rei, né? Então ele não tinha nenhuma permissão para entrar no templo para comer os pães oferecidos a Deus. Apenas os sacerdotes podiam fazer isso. O que é que tem em comum com os companheiros de Davi e seus companheiros e Jesus e os discípulos? Ambos estão com fome. E aí é interessante olhar a frase quando Jesus diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, se tem vida ameaçada, né, se tem alguma vida ameaçada, a gente pode passar por cima da lei para salvar vida. Eles estão com fome, então eles precisam comer para poder continuar a caminhada, né? E aí eles vão comer, justamente o discípulo de Jesus vai colher espiga de sábado que era proibido. E o Davi vai pegar os pães que eram oferecidos a Deus, que também era proibido. Ele não podia fazer isso. E aí Jesus vai dizer: olha, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Vocês não teriam condenado esses homens se vocês, né, levassem a sério isso, vocês não teriam condenado esses homens que não estão em falta. Portanto, e aí o Evangelho diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha que às vezes as coisas acontecem também na nossa vida desse jeito, né? A gente se apega muito às tradições, às leis, e às vezes leis sem nenhum cabimento, não sabe? Leis que maltratam, que passam por cima da vida da pessoa humana.
E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter as mesmas atitudes dos fariseus. Às vezes nós temos muitas atitudes farisaicas. A gente fica de olho no irmão e na irmã para ver o momento em que ela vai escorregar, o momento em que ela vai fazer algo de errado, para a gente apontar o nosso dedo. E aí Jesus não gosta nada disso. Porque Jesus é pura misericórdia. Aí ele vai dizer, olha, eu não quero sacrifício não. Eu prefiro a misericórdia. Então tenha compaixão do seu irmão que está com fome, do seu irmão, da sua irmã que está nesse momento passando por necessidade, seja ela qual for. E quando a gente fala necessidade aqui, a gente não fala só dos bens materiais, né? Daquilo que é material, né? Mas também de tantas outras coisas, irmãos e irmãs que são excluídos porque estão irregular com a sociedade, porque cometeu algum ato, né? E aí são punidos pro resto da vida. E às vezes, meu irmão e minha irmã, muita gente pode até tirar a vida por causa do nosso julgamento, né? É como é triste a gente julgar os outros. E eu já falei isso num outro momento, né? Que só quem pode julgar é Deus. Quando a gente julga o irmão, a gente está cometendo um grande pecado, porque nós estamos querendo, ou tomando mesmo, o lugar de Deus. Então o julgamento não nos pertence. Então se teu irmão ou a tua irmã cometeu algo, fez alguma coisa, né, que não está de acordo com a lei, né, use de misericórdia. É preciso usar de misericórdia, assim como Jesus usou de misericórdia. Por isso, mais uma vez, é bom a gente olhar sempre para nossas atitudes. Quando a gente reza, quando a gente, quando a gente medita a palavra de Deus, é para a gente olhar para nós mesmos, né? Para a gente olhar para a gente. E aí se perguntar mesmo, né? Eu me pareço com quem? Com Jesus ou com os fariseus? Ora, a gente pode ter atitude também dos fariseus, de estar sempre de olho. Olha, os fariseus estavam, também os doutores da lei, eles queriam sempre pegar Jesus em alguma cilada. Eles estavam sempre por perto. Não gostavam de Jesus, não aceitavam Jesus como filho de Deus, mas estavam sempre arrodeando Jesus. Estavam sempre por perto dos discípulos de Jesus e dos seus discípulos. E às vezes também nós vamos para a igreja, ao invés de baixarmos a nossa cabeça, de rezarmos, a gente muitas vezes ficamos olhando para um lado e para o outro, para ver como é que a fulana está vestido, como é que a fulana está calçada, como é que está o cabelo, e assim por diante. Isso é uma atitude farisaica, né? Isso é uma atitude farisaica. A gente só precisa, meu irmão e minha irmã, acolher. A gente acolhe. Mesmo que eu sei que aquela pessoa não está, né, ela cometeu algo que não está certo, mas a minha atitude é de acolhimento. E quem sabe, se eu acolhendo, essa pessoa não muda de atitude, né? Quando eu julgo, eu posso estar condenando mais essa pessoa, né? Ou seja, eu posso estar empurrando essa pessoa para um buraco ainda muito maior. Então, meu irmão e minha irmã, que nesse dia de hoje, que nós sejamos capazes de olhar para esse evangelho, olhar também para nós. E se a gente tem essas atitudes, né, dos fariseus, parecido com os fariseus, que diante de Deus, aproveita que hoje é sexta-feira, peça perdão a Deus e prometa mudar, porque assim, às vezes a gente pede perdão a Deus, mas eu não quero mudar nada, eu quero continuar julgando, eu quero continuar olhando para o outro, né, com um olhar de julgamento. Então que o Senhor nesse dia de hoje, Ele nos conceda graça, que Ele nos abençoe, né, e essa graça, a graça de podermos ter um coração assim, ó, cheio de misericórdia, né, um coração cheio de amor, assim como o do bom pastor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.